O julgamento do assassinato da médica Milena Gotardi. As testemunhas de defesa começaram a ser ouvidas. O chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, foi dispensado pela defesa de Hilário Frasson. Nova tática dos criminosos. Eles se escondem em lojas de shoppings para roubar durante a noite. Assim que o local é aberto pela manhã, fogem com as mercadorias como se fossem clientes. Um adolescente foi preso em Vila Velha. Outro acusado já tinha se escondido num sofá num shopping da Serra. 7 pessoas são presas durante a operação da Polícia Civil. Parte dos detidos devia pensão alimentícia. Um homem que trabalhava nas obras do aeroporto de Vitória foi preso por porte ilegal de arma e ameaça. Inquilino é acusado de danificar imóvel e deixar contas atrasadas. Ele alugou o apartamento sem assinar contrato. Um advogado orienta como não passar por esse tipo de problema. Homem fica perdido em montanha na Serra. Ele precisou ser resgatado pelo helicóptero da PM. Gasolina comum ou gasolina formulada? Você já ouviu falar nesse tipo? As duas são vendidas normalmente nos postos de combustível. Uma lei determina que o consumidor deve ser informado sobre a diferença antes de abastecer. Você costuma usar o sal para temperar os alimentos? É preciso tomar cuidado para não exagerar na quantidade. O excesso pode provocar hipertensão. Outros temperos podem substituí-los. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O julgamento do assassinato da médica Milena Gotardi. A audiência para ouvir testemunhas foi retomada hoje. Os depoimentos são de pessoas arroladas pela defesa. O chefe da Polícia Civil, intimado para depor em defesa de Hilário, foi dispensado pelo advogado. O marido da médica, apontado como um dos mandantes do crime, trabalhava com o Guilherme Daré. A terceira audiência do julgamento da médica Milena Gotardi foi marcada pelos depoimentos das testemunhas de defesa. Ao todo, os advogados dos réus convocaram 9 pessoas para esta terça-feira. No banco dos réus estão Hilário e Esperidião Frasson, apontados como mandantes do crime, e Valcir Dias, suspeito de intermediar a morte de Milena. A primeira testemunha de defesa a ser ouvida na tarde desta terça-feira seria o delegado de polícia Guilherme Daré, que é chefe da Polícia Civil do Espírito Santo. Ele solicitou que durante a oitiva os réus não estivessem presentes, mas o depoimento dele nem começou. Isso porque a defesa de Hilário Frasson dispensou o delegado. Familiares de Milena que acompanharam a audiência do lado de fora ficaram surpresos com a dispensa do chefe da Polícia Civil, com quem Hilário trabalhava. Para eles, foi uma estratégia da defesa. Se o delegado pediu para fazer o depoimento sem a presença do acusado, é porque ele não ia ter coisa para defender o rapaz, não ia. Então o advogado foi esperto e dispensou, né? Porque ele não ia ter como, ele sendo um delegado, inventar alguma coisa. Outras 3 testemunhas que haviam sido arroladas pela defesa não serão ouvidas. Entre elas, o padre Luque, que alegou estar em viagem. O advogado de acusação acredita que estas ausências podem atrasar o processo. Se a parte que os arrolou insistir na oitiva delas, o juiz provavelmente designará nova data para a oitiva dessas testemunhas. Agora, a parte que arrolou pode desistir da testemunha também. Não sei se vai ser o caso, mas se desistir, o processo continua. Se insistir, provavelmente o juiz, aí, observando o direito de defesa, provavelmente vai redesignar o ato. Para a família de Milena, o processo é lento, mas a condenação é certa. Eles esperam que a sentença, ao final de tudo, seja dura e severa para todos os envolvidos na morte da médica. Nós queremos que ele seja punido realmente, que nós temos certeza, não tem que ficar... Todas as declarações que foram feitas, todo mundo viu que não tem como aliviar o rapaz. Não tem, eles são acusados mesmo, foram mandantes, foram assassinos mesmo. A Milena nós temos certeza, nós temos certeza que ela está com a gente, está em bom lugar. Agora a covardia que fez com as 2 meninas e com a família, então todo mundo sofrendo ainda.
Por quê? Estão querendo tomar conta bem das meninas. É uma covardia que eles fizeram. Não tem negócio de ser bonzinho mais para eles, não. Perdoar, nós não vamos perdoar, só Deus vai perdoar, né? O julgamento continua amanhã. Outras testemunhas serão ouvidas. Bandidos se escondem em lojas de shoppings, passam a noite roubando para fugir assim que o local é aberto. Um trio veio de Goiás só para praticar o crime. O primeiro alvo foi em Vila Velha. Na Serra, outro acusado já tinha sido preso depois de se esconder dentro de um sofá. No vídeo, gravado logo depois do adolescente de 17 anos ser apreendido, ele conta como age para conseguir furtar celulares sem ser pego. Procurei um lugar para me esconder, vi um monte de caixa, aí eu já testei, assim que eu cheguei eu testei para ver se me cabia lá, se tinha como me esconder. Aí eu já deixei o espaço separadinho lá, só para na hora que eu vi, se eu entrasse, eu já me escondesse. Entrei, pulei as caixas, me escondi, botei umas caixas em cima de mim e fiquei esperando. O adolescente foi apreendido em uma loja de departamento dentro de um shopping em Vila Velha. Ele estava escondido em uma sala e esperou a loja fechar para agir. Uma ação planejada cuidadosamente, mas que foi frustrada porque ele não contava com a presença de um funcionário ainda no local. Ele veio a informar que ele tinha adentrado mais cedo ao shopping, certo? Junto com mais 2 comparsas, né, que foram posteriormente aí avistados na filmagem. Ele veio a relatar, existia, né, a possibilidade de fazer essa investida, né? A ação do adolescente foi na noite de ontem. Em depoimento, ele contou que contava com a ajuda de um comparsa que estaria o esperando do lado de fora. O segundo envolvido não foi detido. De acordo com a Guarda Municipal, uma divisão de tarefas bem comum. Eles colocam o menor de idade justamente para que, se ele for pego, não incorra numa pena muito grande e sim a prática não seja totalmente prejudicada. O adolescente contou à equipe da guarda que ele e o comparsa vieram de Goiás há 3 dias para cometer furtos aqui no Espírito Santo. Segundo ele, escolheram o estado porque essa modalidade de furto ainda não é muito registrada por aqui. A gente escolhe um lugar para ir e vem. Segundo esse especialista em segurança, lojas de departamento têm se tornado o alvo preferido de bandidos. Isso porque encontram nesses estabelecimentos brechas que facilitam a ação. Com isso, a prática acaba se tornando cada vez mais comum. Nós temos observado uma ousadia e uma revisão dos modos de furto, né? Porque nós temos esses casos, como exemplo, foi o furto, que seria a subtração de coisas sem violência. Mas nada impede ou nada garante que se esse criminoso, que num primeiro momento ele não é violento, ele seja surpreendido, que ele age assim com violência. Na semana passada, um adolescente também foi apreendido, só que no município da Serra. Ele se escondeu no forro de um sofá, mas acabou descoberto pelos seguranças da loja, que fica em Eurico Salles. Segundo levantamentos de empresas de segurança do setor, o número de ocorrências dentro de shoppings vem crescendo rapidamente. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo são os estados que registraram os índices mais expressivos no último ano. Para frear a ação de criminosos, a orientação é apostar na prevenção, investir em equipamentos e planejamento. Pega um grupo de funcionários, faça uma ronda nesses locais mais ermos das lojas, por exemplo, depósitos, entre araras mesmo, como são lojas de grande departamento, tem muitas araras em que é possível se fazer, né, essa camuflagem, se esconder dentro desses locais. Então, antes de encerrar o expediente, crie-se um grupo interno de trabalho, 2, 3, 4 funcionários, nunca sozinho, sempre acompanhado, até porque se encontrar alguém, é bom que tenha, primeiro, o fator testemunha e, segundo, o fator de mais de uma pessoa, desestimular talvez uma ação violenta ou reacionária por parte do criminoso. Você já ouviu falar em gasolina formulada? Ela é vendida por um preço menor que a gasolina comum, mas não tem a mesma qualidade. Uma lei estadual autoriza a venda do produto, mas o posto deve seguir algumas regras. Existem 3 tipos de gasolina: a comum, a aditivada e a formulada. Essa última, não tão conhecida, é um subproduto do petróleo. Os engenheiros químicos explicam que a formulada é uma gasolina de menor qualidade. Essa gasolina formulada, como o nome sugere, ela é feita por fórmulas. O que seria isso? Mistura de substâncias, componentes, né, que teriam características semelhantes à gasolina refinada. Podem ser alguns resíduos do próprio processo de refino do petróleo, de fracionamento do petróleo, frações mais leves, mais voláteis, e a adição de solventes,
inúmeros solventes podem ser utilizados. Esses materiais, ao se misturarem, gerariam propriedades semelhantes à da gasolina tipo C refinada. Apesar das duas gasolinas terem a mesma função, fazer o motor funcionar, existe uma diferença entre a gasolina refinada, que é a conhecida gasolina comum, e a gasolina de baixa qualidade, chamada de formulada. A gasolina formulada, ela tem enorme probabilidade de ter um rendimento menor. Não dá para especificar assim quantos por cento, mas que haverá um percentual de rendimento menor, sim. Ou seja, se você pensar financeiramente, monetariamente, você tem um prejuízo financeiro. Em outubro de 2015, uma lei estadual obrigou os postos de combustível a colocar um aviso de que vendiam a gasolina formulada, caso vendessem. A questão é que, como não dá para identificar na hora se a gasolina é formulada ou não, o consumidor não saberia se está pagando mais caro por um produto de menor qualidade. O PROCON tem uma agenda anual de fiscalizações para evitar que irregularidades assim aconteçam. A fiscalização engloba vários pontos. A verificação de se o posto comercializa ou não a gasolina formulada é um dos itens, mas além desse a gente verifica vazão de bico, se realmente o combustível está sendo vendido na medida e na quantidade que está sendo anunciado, e vários outros itens são objetos de nossa fiscalização quando a gente visita um posto de combustível. Se o posto não tem o aviso, é porque, em tese, não vende a gasolina formulada. No Espírito Santo, os postos não têm essa prática, apesar de que eles têm autorização de lei federal para comercializar a gasolina formulada, se assim decidirem, desde que informem aos consumidores. Se você passa por um posto de combustível e tem dúvida se naquele posto é vendido a gasolina formulada, de fato, melhor é perguntar. E persistindo essa dúvida, lembrando que o PROCON estadual é o órgão responsável por fiscalizar combustíveis, realmente denunciar ao PROCON. Sendo assim, o consumidor deve ficar atento ao consumo do carro para identificar que tipo de produto sai da bomba e entra no tanque do veículo. Porque esta, como o professor de engenharia química explicou, é a única forma de saber que tipo de gasolina o consumidor compra. Pois é, denúncias podem ser feitas pelo 151 ou pela internet. Basta acessar procon.es.gov.br. Fechar contratos verbais pode se transformar numa dor de cabeça. Uma dona de casa ficou no prejuízo em Vila Velha. O inquilino foi embora, deixou o imóvel danificado e não pagou as contas. Banheiro destruído, sem chuveiro, portas quebradas, cozinha nem se fala. A casa que antes era assim, ficou desse jeito após Dona Rogéria alugar o imóvel. Ele levou as lâmpadas, ele arrancou o chuveiro, ele arrancou o cano que liga o vaso na parede, ele arrancou a báscula, ele arrancou o sifão, ele deixou aqui mais ou menos uns 30 a 40 quilos de lixo, a varanda estava de cocô de cachorro até o tampo. Assim, um imundício o apartamento, ele acabou com o apartamento. Nessas fotos é possível ver como os inquilinos deixaram a casa. Suja, com tomadas queimadas e lixo espalhado por todos os lados. O casal entrou nesta casa com os filhos no dia 5 de novembro. A família não ficou aqui nem por 2 meses. Quando eles decidiram fazer a mudança, saíram da residência sem comunicar à proprietária. Além de todo o prejuízo físico, o casal deixou para trás dívidas de água e energia. Ele desceu todo nervoso, todo bravo, falou assim, eu não vou pagar nem água nem luz. Amassou os talões, jogou em cima do meu filho. A dona Rogéria conseguiu alugar o imóvel através de um anúncio na internet. O casal entrou na residência sem assinar nenhum papel ou contrato. Contrato verbal, contrato entre amigos, isso só funciona no início da locação. E a locação, normalmente, é um período um pouco mais longo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E nesse meio tempo, muita água pode passar debaixo da ponte. Se você pensa em alugar algum imóvel por conta própria, o advogado ensina quais procedimentos vão garantir a segurança durante o processo de negociação e de locação. O contrato é uma peça fundamental, porque o contrato tem ali todas as cláusulas que tanto o locador, o proprietário, como o inquilino devem respeitar. A segunda peça
também importante na relação locatícia, é fazer um termo de vistoria quando da entrega do imóvel ao inquilino. Esse termo de vistoria se faz com um laudo fotográfico, você fotografa os cômodos do imóvel, você localiza se o imóvel tem problema, se não tem, se tem vazamento, se não tem. Quando terminar o contrato, ou ele se rescindiu o contrato, as duas partes, tanto o proprietário como o inquilino, fazem a verificação se o imóvel está sendo entregue em perfeitas condições. Por enquanto, a única renda de Dona Rogéria vai ficar inativa. O apartamento não vai poder ser alugado porque ela não tem condições de arcar com a reforma. A Rogéria levou o caso à polícia. O advogado também orienta que é importante que o contrato seja reconhecido em cartório. Estão na cadeia 7 pessoas que estavam sendo procuradas pela polícia. Os detidos são acusados de cometer crimes como furto, tráfico de drogas e de deixar de pagar pensão alimentícia. A Superintendência de Polícia Prisional realizou uma operação hoje e prendeu 7 pessoas com mandados de prisão em aberto. 3 destas 7 foram presas por não pagar a pensão alimentícia. Já as outras 4 são Eduardo Lima Pessotti, de 26 anos, preso em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, por furto. Vanderlúcia da Silva Rodrigues, de 33 anos, presa em Porto Canoa, na Serra, também por furto. Jackson Domingos Albino, de 24 anos, preso por tráfico em Castelândia, na Serra, e Adenir Santos Andrade, de 42 anos, preso por porte de arma e ameaça enquanto trabalhava na obra do aeroporto de Vitória. Nós estamos tentando cumprir a meta estabelecida pelo secretário de Segurança da Operação Verão, que só vai findar em 18 de fevereiro. Nós estamos tendo obtido um êxito muito bom. Já estamos com 73 pessoas detidas só na parte da Polícia Prisional, que é a nossa área de atuação. A Superintendência de Polícia Prisional recebe os mandados e faz o trabalho investigativo para prender os criminosos. Enquanto houver foragidos, os policiais trabalham para prendê-los. A gente faz o trabalho de inteligência, já recebe os mandados da Justiça, que tem agilizado muito esse trabalho da gente, e nós vamos para o cumprimento efetivo normalmente das sentenças que já são expedidas pela Justiça do Estado. Os detidos foram levados para o presídio. Ele ajuda a dar mais sabor para os alimentos, mas também pode ser um vilão se for usado em excesso. Exagerar no sal aumenta a pressão. Uma alternativa é substituir por outros temperos. O tempero verde de Dona Teresa tem de tudo. Tem cebola, alho, salsa, cebolinha. Às vezes coloco sal do Himalaia, só que é um produto meio caro. Posso colocar o sal comum, né? Não tem problema, é mais barato. Mas é um tempero mais saudável, né? Inclusive a salsa cebolinha que eu coloco é fresquinha, fica gostoso. Viu só? Não é brincadeira não. Dona Teresa tem que tomar o maior cuidado com essa coisa de comida salgada. É que ela é hipertensa, então sal só se for com moderação e olhe lá. Sou hipertensa há muitos anos, então me cuido assim, sabe? Sempre dosando o sal. Como de tudo, mas sempre com sal bem dosado, bem pouquinho de sal. O interessante é que Dona Teresa tem plantado aqui no quintal da casa dela uma pequena horta que tem várias coisas, alfavaca, manjericão, alecrim. Tudo isso ajuda a tirar o sal da comida e acrescentar um gostinho a mais. Substituir o sal é extremamente necessário aqui, porque na família praticamente todo mundo tem pressão alta. A gente tem um fator hereditário aqui, né? Muito forte, porque minha mãe é hipertensa, meu pai era, e os 4 filhos também são hipertensas, né? Então, quem não era, já tinha um cuidado, que sabia que no futuro, né, ia acabar sendo e minimizar isso aí, né? E por falar em trocar uma coisa pela outra, essa nutricionista dá dicas muito importantes. Trocar o sal por produtos como pimenta do reino, alho, cebola, azeite, alecrim, açafrão é super indicado. E vai aí mais uma orientação.
cuidado com o sal rosa, aquele do Himalaia. Se for comprar, compre só o original. Tem gente falsificando no mercado. 1 quilo, em média, custa mais ou menos R$100. Então você tem que desconfiar, às vezes, de porções que estão com preço muito abaixo do mercado ou parecido com sal branco, porque realmente ele é um sal bem mais caro. O sal verdadeiro, o sal rosa, ele é um pouquinho rosa, né, pela concentração de minerais, mas alguns no mercado têm uma cor muito arrosada, né, que aí vem de um corante colocado, acrescentado ao sal comum para enganar os consumidores. Mas o melhor mesmo é fazer igual Dona Tereza faz. Um temperinho de leve é muito mais gostoso. É a mão de quem faz, né? Que faz o sabor da comida. Não é isso? É a pura verdade. Vamos à previsão do tempo? Ao longo da noite de hoje e também amanhã, quarta-feira, previsão de chuva em todo o estado. O calor diminui. Na Grande Vitória, céu encoberto e chuva. Na capital, mínima de 23 e máxima de 26 graus. E a seguir, resgate aéreo na Serra. O homem subiu um morro e não conseguiu voltar. É um instante só. Homem é resgatado de helicóptero após ficar perdido em morro na Serra. Os militares do Notaer foram acionados pelos bombeiros. O homem havia se perdido depois de subir uma montanha conhecida como Monte da Vigília. O morro fica no bairro Divinópolis. O homem foi localizado e resgatado por 2 militares. Técnicas de rapel foram usadas no salvamento. A Polícia Militar orienta que a população evite visitar locais de difícil acesso ou pouco conhecidos sem o auxílio de um guia. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.